Como é bom, como é bom. Eu não sei se você sente o mesmo prazer que eu em adorar a Deus, mas eu espero que você sinta ainda mais. Porque louvar a Deus, meus irmãos, hoje eu estava até conversando com o Douglas, com o pastor Lucas. A menina Isa chegou e falou: tudo bem, pastor? Eu falei: eu estou irritado, mas eu estou bem. Estou irritado, mas eu estou bem. E aí a gente começa a louvar, a gente começa a adorar, e tudo aquilo que está de ruim dentro do coração vai saindo, o Espírito Santo vai tomando posse, vai tomando lugar, e daqui a pouco você está envolvido na santa presença de Deus e nada mais importa. Quando a gente está na direção, quando a gente está em comunhão com Deus, nada mais importa, meus irmãos. Ah, mas eu estou com luta, mas você está com Deus. Ah, estou com dificuldades, mas você tem Deus. Quando nós não tivermos mais a mão de Deus, este sim vai ser o momento de nós entrarmos em desespero. Porque quem não tem a mão de Deus sobre si, tem a mão do diabo. E quem está nas mãos do diabo tem caminho certo. Não é o caminho que Deus quer para mim nem para você. O inferno, o diabo tenta e insiste em enganar pessoas aí fora, e muita gente ainda se sente enganada, ainda se permite enganar, achando que o diabo não existe, achando que demônios não existem, achando que o inferno não existe. Se isso não existir, toda a escritura sagrada é mentirosa. Paulo dizia: se Jesus Cristo não ressuscitou, em vão é nossa pregação. Nós precisamos crer que o mal existe. O mal existe, e ele todos os dias, em toda manhã, ele renova a sua força, ele renova o seu ânimo, ele traça a estratégia, elabora planos para acabar, para destruir com a sua vida. E muitos de nós cristãos, enquanto sabemos, ou melhor, já sabendo das artimanhas do diabo, a gente insiste, infelizmente a maioria ainda insiste em acordar numa manhã como esta, murmurar, não buscar o revestimento espiritual, não falar com Deus e deixar que a vida se encarregue de tudo. Todas as vezes que nós deixarmos a nossa vida sem a direção de Deus, sem a mão de Deus controlando o leme do nosso barco, nós iremos naufragar. Entenda isso. Quando nós sairmos da presença de Deus, o nosso destino é certo: é destruição, é perdição, é condenação. Esse culto de quarta-feira é um culto que a gente vem buscar o revestimento de Deus. É um culto em que a gente vem orar, é um culto de oração, é um culto de louvor, de adoração. Mas parece que as pessoas querem ver espetáculo, querem ver circo, querem ver coisas que não edificam a nossa vida. A gente abre a internet, é tanta porcaria no nome de Jesus, é tanta porcaria no nome de Deus. Gente, essas pessoas pagarão um preço alto, caro, um preço eterno. Não caia nessa, não se permita enganar por essas pessoas que se dizem servos de Deus e que não são. Tem muita gente no altar, muita gente em cima de um altar, prestando um desserviço ao Evangelho de Deus. Pastores, pastoras que sobem aqui, e quando eu falo aqui é na igreja, que estão diante de um púlpito com o poder de convencer alguém, com o poder de falar com as pessoas, com o poder de plantar algo no coração, na alma, no espírito da gente toda, e as pessoas vêm aqui prestar desserviço ao Evangelho. Se afaste de gente assim. Se afaste de falso cristão, se afaste de pessoas que vêm aos seus ouvidos com conversa que não é de Deus. Se afasta dessa gente, se afasta. Ah, mas você se afastou de mim por quê? Porque você não é de Deus. Não tenha medo de falar para as pessoas: você não é de Deus, você não serve para andar do meu lado, você não serve para ter a minha amizade. Tome esta posição enquanto há tempo. Tem muita gente travestida de cristão, tem gente que se porta como uma ovelha diante de você, mas lá no bastidor é lobo, é devorador de alma, está prestando serviço ao diabo. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Jesus Cristo, e não a voz daquele que se diz cristão,
O diabo não vai aparecer na sua frente com um tridente, com um chifre, com cauda pintado de vermelho, como a gente vê em Hollywood. O diabo é sutil, ele é inteligente, ele é estrategista. Ele vai aparecer na sua frente de uma forma que você não reconheça. É por isso que é importante esse culto de quarta-feira, para a gente ter intimidade com Deus, desenvolver, aumentar a nossa intimidade com Deus, porque quando a voz de Deus for dita, for lançada, a gente vai reconhecer, mas também a voz do inimigo precisa ser reconhecida. E eu repito, é uma voz doce, é uma voz suave, é uma voz que alimenta o seu ego, é uma voz que inflama o teu coração, mas é uma voz que vai te levar para a morte, para a segunda morte. A palavra nos ensina a não temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e a alma. É a Ele que nós devemos ter temor, é a Ele que nós precisamos prestar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega, a nossa servidão. Não se deixe enganar, o tempo está acabando, os sinais estão aí. Cada dia se confirma mais uma profecia, cada dia está mais perto a volta de Jesus. Mas de tanto a gente ouvir Jesus está voltando, parece que é só mais uma informação. Olha, o ônibus está chegando, está chegando a hora de ir para a escola, vai se atrasar para o trabalho. Não, quando Jesus voltar, Ele voltará como juiz, Ele voltará com espada, não é mais com aquela servidão que nós conhecemos. Ele virá resgatar os dele. Por isso nós precisamos ser dele em todo o tempo, porque senão a gente corre o risco de cair na tentação e perder a nossa salvação. Você é a coluna espiritual da sua casa, você é referência espiritual da sua família. É você que vem buscar a Deus, é através de você que a sua família tem sido sustentada espiritualmente. É por conta da tua intercessão, é por conta da tua oração, da tua entrega, que o teu filho sai de casa e volta, que o teu marido sai de casa e volta, que a tua esposa sai de casa e volta. É por causa da tua intercessão, da tua oração, da tua entrega, que a mão de Deus tem sido lançada sobre ti. Hoje você veio com as suas forças, sem precisar que ninguém te carregasse aqui. E nem esta força é nossa, é tudo de Deus. Eu falava na segunda-feira, a igreja de Cristo, a palavra que nós ministramos é dele, os louvores que nós entoamos são para ele, a minha vida é dele, a sua é dele, tudo é para ele. Não perca mais tempo, entregue-se em totalidade para Deus, e através de você, a sua casa vai ser alcançada e a sua casa vai ser salva em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então se entregue de corpo, alma, coração, entendimento. Usa a sua intelectualidade para entender as coisas de Deus. Usa a tua emoção para louvar a Deus. Usa a tua razão para se entregar a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho servido a Deus, mas eu quero que a minha casa também sirva, que a minha casa inteira seja salva. Não é fácil, mas é através das nossas vidas, do nosso testemunho, que nós vamos convencer a nossa família a se entregar a Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós abrimos agora o nosso entendimento, abrimos a nossa mente, o nosso coração, abrimos, Pai, a nossa alma, o nosso espírito, para que a Tua palavra venha e nos diga, Pai, a direção que devemos tomar. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que o Senhor repreenda todo o espírito de perturbação, que toda preocupação saia agora, que todo cansaço físico, mental, emocional, espiritual saia em nome de Jesus. Que o Teu Espírito fale, meu Pai, e que somente a Tua voz seja ouvida neste lugar. Diga amém. Salmos 37:5, um verso bem conhecido, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Amém? Meus irmãos, os nossos cultos de quarta-feira são cultos de fortalecimento espiritual. Toda quarta você tem vindo aqui, eu tenho vindo aqui para buscar refúgio em Deus, para buscar força em Deus, em meio a tantas tempestades que nós temos enfrentado. Por isso, na quarta-feira é importante você se entregar. Nós sabemos, todos nós sabemos que a vida não é fácil, muito pelo contrário, ela é difícil, tem se tornado cada dia mais difícil e tende a piorarem as coisas aí fora, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Nós temos enfrentado momentos difíceis, batalhas que parecem serem impossíveis de vencermos. Nós temos vivido de uma forma tão caótica que às vezes até o medo vem no nosso coração, e tem gente que tem recebido uma dose de medo, de insegurança tão grande, que tem sido paralisada por isso, tem sido paralisada pela circunstância, tem sido paralisada pelos motivos que temos que lutar todos os dias, e nós teremos lutas todos os dias. Jesus Cristo nos afirmou, Ele não disse que talvez, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, e nós vamos ter aflição todo dia, mas para nós que temos Cristo, a aflição não pode ser um gigante. Para nós que vivemos em Cristo, a dificuldade não pode te paralisar. Para nós que vivemos em Cristo, olhamos para um problema, até mesmo para a morte, de uma outra forma. Nós devemos olhar para tudo que nós temos vivido de outra forma, de outra forma. É difícil, mas eu tenho Deus. No meio da confusão, no meio do caos, no meio da perturbação, no meio da angústia, do desespero, da desesperança, da falta de confiança, no meio da tempestade, muitos têm se esquecido de algo importantíssimo. Importantíssimo: nós não estamos sozinhos. Nós temos simplesmente o Deus de Israel, o Deus que criou todo o universo e o Deus que nos ama de forma incondicional do nosso lado. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, e nele deve estar a nossa esperança. Hoje eu queria que você se lembrasse da presença de Jesus, do nosso Deus, e da fidelidade que Ele tem tido contigo durante toda a tua vida. Muitos de nós, antes mesmo, é o meu caso, antes mesmo de conhecer a Jesus, Ele já cuidava de mim. Antes de eu ter entregue a minha vida a Deus, a mão dele já me guardava, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Nós não podemos esquecer da fidelidade e da força que Deus tem nos dado, e é esta força, a paz dele, que nós precisamos buscar nesse tipo de reunião, para que os problemas que ainda nos aguardam, nós já temos muitos, mas ainda muitos virão sobre nós, para que quando eles venham, a gente entenda uma coisa importante: não estou sozinho. Às vezes nós fechamos os olhos para dormir e não conseguimos. Às vezes nós fechamos os olhos como conseguimos dormir, inconscientemente a gente tem um desejo de nem mais acordar, porque eu vou acordar para enfrentar aquilo de novo. É aquela situação que há anos eu tenho lutado, mas há anos tem me oprimido. Meus irmãos, quando não há mais saída, quando não há mais rota de fuga, quando não há mais porta aberta, quando há um mar diante de ti, é nesse momento, são nessas horas que Deus vem e sussurra em nosso coração: eu estou no controle, deixa comigo agora esta luta, coloca nas minhas mãos. Deus está te dizendo hoje: eu ouvi o seu clamor, eu vi a sua luta, eu tenho testemunhado a tua dificuldade, mas eu estou aqui do teu lado, deixa que eu resolvo. Nós temos tido a ideia equivocada de que nós conseguimos resolver tudo. Nós não somos capazes de resolver tudo. Há coisas espirituais que fogem do nosso alcance, há coisas no mundo espiritual que fogem do nosso entendimento, mas todas essas coisas estão debaixo das mãos de Deus.
Temos que colocar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Eu repito, Ele é a tua força, e é nele que a tua esperança deve estar. Você entende isso? Talvez hoje você chegou aqui com um peso, com um fardo tão imenso, que você não consegue mais entender que a mão de Deus pode te ajudar. Mas Deus está falando para você: você não precisa carregar isso sozinho. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. A minha mão está estendida para você. Mas é preciso que nós tenhamos no coração o desejo de entregar a nossa vida às mãos do Senhor. Você não precisa carregar isso sozinho. Você não precisa travar essa batalha sozinho. Você não precisa. Deus está contigo. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, e Ele cuida de você. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim em todo o tempo. Ele está no controle de tudo. Ah, Senhor, mas porque Deus permitiu isso? Eu não sei, mas eu decido confiar. Ah, Senhor, mas isso é injusto. Eu não sei, Deus quer te mostrar algo. Ah, Senhor, mas aquela pessoa, aquele vizinho, não importa como está a vida daquela pessoa. O que importa é como está a tua vida com Deus. Qual é a confiança que você tem depositado nele? Qual é o problema que de fato você colocou nas mãos de Deus e deixou lá? Nós tendemos a orar a Deus no momento da dificuldade, nós tendemos a fazer tudo para Ele quando Ele demora, mas o tempo de Deus não é errado, é o tempo certo. A palavra de Deus vem na hora certa, a mão de Deus é estendida na hora certa, a solução de Deus vem na hora certa. E aí nós, pela nossa ânsia espiritual, um povo ansioso, um povo incrédulo, que confessa a Deus a sua fé, mas na hora que Deus demora, e Deus não demora, Ele age no tempo certo, a gente começa a querer trazer de volta tudo aquilo. Se você já colocou algo nas mãos de Deus, deixe nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas está demorando demais. Se na mão de Deus está demorando, quanto mais na nossa. Se a mão de Deus ainda não fez, porque é que eu acho no meu coração, na minha mente, eu consigo fazer. Jesus disse que sem Ele nada nós faríamos. Tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é por Ele. Nós precisamos deixar Deus no controle. Ele está no controle de tudo, até mesmo quando nós vivemos no meio do caos. Pastor, por favor, coloca Salmos 46:10. Salmo 46:10, olha só o que Deus te diz agora: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que Ele está te dizendo. E por que Ele está te dizendo isso? Talvez agora você não entenda, talvez você não entenda, mas eu te digo, eu posso te afirmar algo poderoso. Antes da tempestade chegar, Jesus Cristo já estava no barco. Antes desse problema chegar sobre a sua vida, Jesus Cristo já está contigo. Mas às vezes vem uma luta pequena, um problema fácil de resolver, e aí isso toma uma proporção, mas Deus nunca perdeu o controle de nada, nem por um segundo. Não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. Para que Jó passasse tudo aquilo que passou, houve a permissão de Deus. Para que o povo fosse entregue nas mãos dos medianitas, houve a permissão de Deus. Para que você tenha vivido ou esteja vivendo esses problemas, há a permissão de Deus. E por que há a permissão dele? Porque Ele quer ver você se mover em direção a Ele. Senhor, eu não posso vencer esta batalha, mas o Senhor pode.
Senhor, eu não posso vencer esse problema, mas o Senhor pode. Escute uma coisa: o céu não entra em pânico quando a terra está tremendo. O céu não entra em pânico, o céu não entra em crise. Deus está no controle de tudo, mas está no controle de tudo aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Eu vou te dizer uma coisa: Deus não é pego de surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Ele está presente em tudo, em todos, em todo o tempo. Em todo o tempo. Senhor, por que o Senhor me abandonou? Senhor, por que isso de novo? Por que essa dor não passa? Por que essa doença não sara? Por que essa luta não termina? Por que esse meu parente não se converte? Por que o meu marido não muda? Por que a minha esposa não me ajuda? Senhor, por quê? Eu vou te dizer algo: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle da tua família, Deus está no controle da tua saúde, Deus está no controle das tuas finanças, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de tudo, mas é preciso que você deixe Ele controlar a sua vida. Sabe aquele momento em que você nem consegue orar? Em que você dobra o seu joelho na sua intimidade com Deus, você não consegue nem orar. Você sussurra uma palavra e vem a dor, vem a mágoa, vem a angústia e cala a tua voz. Eu te digo algo: Deus ouviu até o teu sussurro. Quando você não consegue falar, Deus ouve a voz do teu coração. Quando Caim matou Abel, a palavra diz que não foi Abel que falou com Jesus Cristo, com Deus, foi o sangue. O sangue clamou por justiça. Deus ouve a tua voz, mesmo que você não tenha conseguido falar. Mas se você não consegue falar, se você não consegue orar, fale com o coração. Fale com o coração. Se a angústia que você está passando é tão grande que você só consegue chorar, faz da tua lágrima uma oração a Deus. Senhor, olha a minha lágrima. Senhor, olha quanto tempo eu tenho chorado. Senhor, por quanto tempo mais o Senhor vai permitir que eu viva isso? E Ele vai te responder. Deus está no controle de tudo. De tudo, de tudo. Coloca, pastor, por favor, Salmo 34:15. Salmos 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nós não somos justos por conta da nossa conduta. Nós somos justos porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Quantas vezes você tem dobrado o seu joelho e não tem conseguido orar? Quantas vezes você tem ouvido uma palavra de Deus, uma palavra até de ânimo, e você não consegue acreditar? Quantas vezes na madrugada você se levanta e a única coisa que você consegue falar para Deus é através de um suspiro? Senhor, e não sai mais nada. E aí você tenta de novo, e de novo, e de novo, e a sua voz embarga, e você não consegue falar para Deus, mas Deus está ouvindo o seu coração. Deus está vendo a batalha que você tem enfrentado. Deus tem visto todos os dias a sua luta. E Ele te diz: coloca na minha mão, coloca na minha mão, deixa que eu cuido, deixa que eu resolvo. Tem gente aqui que acha que Deus não está ouvindo nada, que Deus não está vendo nada, mas Deus te ouve e Deus vê a sua batalha. Às vezes, meus irmãos, o silêncio também é resposta. O não também é resposta de Deus. Qual é a oração que você tem feito? Ah, Senhor, eu não consigo nem abrir minha boca, mas Deus te diz: antes que a palavra chegue à tua boca, eu já te escutei. Eu já te escutei. Abra o teu coração para Deus.
Coloca nas mãos do teu Deus a tua vida. Eu não me canso de dizer isso. Coloca a tua vida na mão de Deus. Eclesiastes 3:11 diz o seguinte: tudo fez formoso em seu tempo. Em seu tempo, tudo fez formoso em seu tempo. É tempo de Deus, não é na minha hora, não sou eu que determino o momento, é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é lento, o tempo de Deus não é atrasado, o tempo de Deus é perfeito. É perfeito. A pressa, a angústia, o medo, a aflição, o desespero está gritando no teu coração: corre, resolve logo isso, decida logo agora. Quantas decisões nós temos tomado de forma errada porque temos pressa? Quantos maus negócios nós temos feito? Quantas palavras malditas têm saído da nossa boca porque nós não conseguimos esperar o tempo de falar? É reação, é reação, é reação atrás de reação. A pressa, o medo, o desespero, a necessidade grita no seu coração: corre, faz logo. Mas o Espírito Santo diz: espera, espera, espera em Deus. Espera em Deus, descanse nele. É difícil, eu sei, é difícil, é complicado, é angustiante às vezes, mas o Espírito te diz: espera. O tempo de Deus é perfeito. Quando parecia que tudo estava perdido, quando parecia que não dava mais tempo, que não tinha mais jeito para Lázaro, Jesus chegou. Lázaro, vem para fora. Não há tempo errado com o seu Deus. Não se apresse. Repito, o Espírito Santo te diz: espera. Espera o tempo de Deus. Ele sempre vai agir na hora certa. Quantas vezes você um dia estava triste, e aí de repente um amigo, um parente, um irmão te manda uma mensagem, e aquela mensagem muda o seu dia. Quem já passou por isso aqui? Eu já passei, quase todos nós já passamos. E aí você fala no seu coração: a palavra de Deus sempre vem na hora certa. A palavra dele vem na hora certa, a mão dele vem na hora certa, a ação dele vem na hora certa, tudo de Deus vem na hora certa. E quando Jesus chegou lá onde estava Lázaro, nem a morte foi capaz de parar a palavra de Deus. Nem a morte foi capaz de parar a mão do seu Senhor. Quando Jesus chega, meus irmãos, e quando nós colocamos tudo nele, não tem como a situação seguir da mesma forma. Se você hoje tem tentado tirar algo das mãos de Deus, não faça mais isso. Se você hoje confiou a Deus algum problema, alguma situação, algum propósito, algum sonho, algum desejo, seja lá o que for, deixe nas mãos de Deus. Ah, Senhor, está demorando demais. Meu amigo, minha amiga, Deus não erra. Deus não erra. Deuteronômio 32:4, meu pastor, por favor. Deus nunca erra. Quando chega, ninguém pode impedir o milagre. Ninguém. Deuteronômio 32:4. Ele é o que? Ele é o que? Cuja obra é o que? Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Justo e reto é. Ele tem visto sim a sua vida, ele tem acompanhado todos os teus passos, e a justiça dele será feita sobre ti, mas será feita no momento certo. Deus não vai agir na sua vida para fazer um remendo. Deus não vai agir na sua vida de forma improvisada. Deus não age dessa forma. Deus age da forma completa. Tudo Ele faz com perfeição, cuja obra é perfeita. É perfeita. A obra de Deus é perfeita. Nós somos feitos em perfeição. O coração de Satanás se corrompeu,
mas ele também foi feito em perfeição. Mas ele desejou ser Deus. Não desejemos isso, não desejemos ter a mão poderosa de Deus, não podemos querer agir como se fôssemos Deus. Nós precisamos esperar nele. Tudo ele faz com perfeição. Você não foi chamado para viver tudo no mais ou menos. Você não foi chamado para ter uma vida medíocre, ou seja, aquela vida que é tudo na média. Você tem qual o seu grau de felicidade? É médio. Qual o seu grau de saúde? É médio. Qual é o grau de comunhão com os seus filhos? É médio. Deus não quer isso para você. A obra dele é justa e é perfeita. Deus tem algo que é perfeito. Tem coisa que a gente não entende agora. Tem muita coisa que a gente não entende agora. Isaías 55:9, meu pastor, por favor. Tem muita coisa que a gente não tem entendido. Isaías 55:9 diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os de Deus são mais altos, os de Deus são maiores, os de Deus são melhores, os de Deus são perfeitos. Vai ter um momento, escuta o que eu vou te dizer, vai chegar um momento em que você vai ver o agir de Deus e você vai olhar para trás e pensar: valeu a pena. Demorou demais, mas valeu a pena. Foi difícil demais, mas valeu a pena. Deus age com perfeição. Ele nunca vai te entregar aquilo que ele tem pela metade. Entenda, coloque tudo nas mãos de Deus e permita que as mãos dele trabalhem no tempo dele. É no tempo de Deus que você precisa agir. Coloque um ato de fé, eu quero pedir para você agora. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão direita no coração e a mão esquerda você estenda para frente, por favor. É ato de fé, só para quem tem fé. E repete comigo: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o que eu não consigo mais controlar. Amém? Entregue nas mãos de Deus aquilo que você não pode mais controlar. Entregue na mão dele. Ele é o teu descanso. Ele é o teu descanso. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu refúgio. Deus está no controle da sua vida. Ele vai ouvir as suas orações. Ele vai ouvir até os teus sussurros. Mas ele precisa ver: esse meu filho, esta minha filha confia em mim, e por isso eu os honrarei. Deixe Deus no controle da sua vida. Tenha paciência. Esperar em Deus é difícil demais, mas quando ele agir, eu repito, você vai dizer para você mesmo: James, valeu a pena. Alexandre, valeu a pena. Gildo, valeu a pena. Lucélia, valeu a pena. Bruna, valeu a pena. Lucas, valeu a pena. Valeu a pena. Espere no Senhor e você vai dizer: valeu a pena esperar. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração, que a sua vida seja de fato abençoada e próspera, em nome do Senhor Jesus.